Para que serve a filosofia, né? Uma questão muito interessante. Por exemplo, a filosofia, né, ela nasce na Grécia, né, no mundo ocidental, a partir de Sócrates, né? Então Sócrates ele tinha um método chamado maiêutica, né? Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Então Sócrates ele questionava, por exemplo, a sociedade da sua época, né? Ele questionava os sofistas, né? Porque na Grécia, né, após as guerras que teve, né, a guerra do Peloponeso, então a arte, a ciência e a técnica começaram a se desenvolver. E a filosofia também. Então Sócrates, né, ele começa a discutir os valores, o que seria a democracia, o que seria o povo, o que seriam os deuses, o que seriam os costumes. Então Sócrates ele é condenado, né, por ser um subserviente, vamos dizer assim, né, um deturpador dos bons costumes. Então a filosofia ela tem o caráter não de pôr em xeque os bons costumes, mas é perguntar o porquê e para que se seguem determinados costumes. É uma questão muito interessante que, por exemplo, se você perguntar a uma pessoa, né, por que você é correto? Não, ora, eu sou correto porque meus pais me ensinaram a ser uma pessoa correta, direita e trabalhadora. Mas por que seus pais são assim? Não, porque os pais dos meus pais ensinaram. Mas quem ensinou os pais dos seus pais? Então, se você pegar, né, vai traçar uma linha cronológica, vemos que, por exemplo, que os costumes, né, antecedem os valores, do qual antecede as tradições. E as tradições foram dadas por quem, né? Pelos deuses. Então, se você vê em determinada cultura, os valores nascem, por exemplo, com os deuses, que passa até mesmo para a sociedade. Então, o valor de Sócrates, né, era questionar a filosofia perene da época. Então, ele é considerado como um subserviente. Né? Então, a pessoa muitas vezes diz, por exemplo, que a filosofia não serve para nada. Na verdade, a filosofia ela tem um caráter inútil, porque ela não visa produzir algo, né? Ela não visa produzir um carro, ela não visa produzir uma casa, ela não visa produzir um trabalho, mas ela visa produzir, por exemplo, um espírito crítico, né? Porque você querer saber a origem das coisas e o porquê das coisas e para quê? Porque a filosofia ela tem essa necessidade de quebrar o senso comum, é você sempre pensar, né, é, no além, né, além do óbvio. O filósofo Cícero ele diz uma frase muito interessante que Sócrates ele trouxe a filosofia dos céus para os homens, né? O que significa isso? Né, na visão do filósofo Cícero, porque naquela época havia os sofistas, né? Os sofistas, por exemplo, eles elaboraram a técnica de escultura, a técnica de navegação, a técnica de guerra. Então, era algo muito mais coletivo. Então, Sócrates ele reduz, né, o coletivo para o indivíduo. Né? Então, a verdade, o conceito de verdade, o conceito de conhecimento nasce com o indivíduo. Então, você não tem que seguir certos valores, porque eles foram passados. Você tem que seguir o que a sua consciência diz. Então, a filosofia socrática ela nasce desse princípio. Inclusive, Sócrates acreditava num daimon, né? Que era um espírito inferior que falava a sua consciência. Então, Sócrates ele teve dois filósofos que foram seus seguidores, Platão e Aristóteles. O Platão ele falava sobre o mundo das ideias e Aristóteles, né, falava sobre a realidade empírica. Então, o conhecimento, visto que, por exemplo, Sócrates foi o mentor de Platão e Platão foi o mentor de Aristóteles, né? Então, se vermos na diferença entre a filosofia platônica e a filosofia aristotélica, para Platão o conhecimento ele nasce dado pelo o céu, né? Pelos deuses. Antes que algo existisse no coração do homem, já existia algo que foi colocado no coração do homem, o valor ou, né, ou determinados costumes, né?
que era um dos deuses que davam para os homens. E para Aristóteles, a moral ela era muito mais empírica, né? Ela muito mais experiencial. Então, o conhecimento que o homem tem é embasado na relação que ele tem com o próximo, é o conhecimento que é embasado na relação que ele tem consigo mesmo e com o próximo e com a sociedade. Então vemos, por exemplo, que a filosofia aristotélica e a filosofia aristotélica e a platônica, elas convergem em muitas coisas, mas também divergem em muitas outras, em relação ao campo das ideias. Então, como é que nasce o conceito? Né? Como é que nasce a experiência? O homem ele é guiado por conceitos que já nascem com ele, será? Ou os conceitos são aprendidos mediante o meio em que você vive? Então você vê que há uma divergência entre ambos. E os filósofos começaram, alguns dos filósofos, por exemplo, né? Alguns não, né? A maioria dos filósofos ocidentais ou seguiram, por exemplo, a linha aristotélica ou a linha, né, platônica. Por exemplo, vemos Leibniz, né, que ele segue a linha platônica. Locke, ele segue a linha aristotélica, né? Vemos, por exemplo, Francis Bacon, que ele segue a linha aristotélica. Vemos também, por exemplo, Descartes, que segue Aristóteles, né? Aristotélica. Então, tem vários filósofos né, caminham nesse mundo paralelo. Interessante que os filósofos considerados espiritualistas, né, vamos dizer assim, até, por exemplo, São Tomás de Aquino segue, né, a linha aristotélica, embora a sua Suma Teológica, né, foi inspirada nas obras de Aristóteles, né, que ele vai conciliar a fé e a razão. Então, mas a questão da filosofia, né, é muito bom, por exemplo, para quem tem interesse de poder entender, é ler um livro de Justin Garner chamado O Mundo de Sofia, né, que vai traçar, por exemplo, a linha, né, dos filósofos desde Sócrates até o dia de hoje. É uma leitura que eu indico, né, para quem tem interesse, uma leitura muito gostosa, viu, e muito agradável, e que eu recomendo. É uma leitura muito fácil, não tem nenhuma dificuldade em entender, para quem tem mais interesse em saber sobre o assunto. E até a próxima.